Mas a gente estava fazendo essa avaliação aqui mais cedo também, ó, que a gente estava na cozinha, sobre a questão dos investimentos no esporte, né? A forma como os Estados Unidos investem no esporte também influencia muito nessa popularidade aqui, não só no investimento com a divulgação do nome, mas o investimento na questão física, né? Os Estados Unidos têm uma infraestrutura enorme aqui, você vê pelos jogos de futebol americano, que tem todo lugar que tem campos de futebol americano, assim como tem campos de futebol masculino, futebol, soccer no Brasil, para todos os cantos, né? Claro que aqui com uma melhor estrutura. E oferecer essa estrutura mais arrojada também ajuda bastante a fazer com que o futebol aqui seja bem feito. E o americano tem uma coisa peculiar, diferente do brasileiro. O brasileiro, até o pessoal costuma brincar assim, falar que o brasileiro tem uma espécie de racismo institucional no país. Eu não acho. Eu acho que o brasileiro é preconceituoso institucional. Ele tem preconceito com qualquer coisa que ele não queira. O cara do HB20 vai ter preconceito com o cara do Renegade, que vai ter preconceito com a mulher que tem um sapato loafer, que usa outro sapato, que sabe? Sim. O brasileiro gosta da crítica, da crítica pela crítica mesmo. Criticar. A ordem de criticar, ou do cara que usa luva preta para poder fazer churrasco, critica o outro que come sushi. Então, o brasileiro tem essa tendência da crítica especificamente. Então, o futebol feminino no Brasil, não só pela questão qualidade técnica, que não é a mesma daqui, porque não tem a mesma infraestrutura, também enfrenta a cultura brasileira, que é mais crítica do que a cultura americana. Porque o americano, uma coisa que a gente sempre observa é, quando você faz algo de qualidade, isso é para qualquer coisa, tanto com comida quanto com entretenimento. Se você faz algo de qualidade e atrai ele vai. Ele não vai te criticar. Se ele não quiser, ele não vai. Ele simplesmente decide, não vou não. Né? Mas se ele gostar e falar, opa, que bacana aquilo ali, interessante, vou lá ver, vou dar uma vida. Ele dá a oportunidade para si mesmo, não é a oportunidade para você, ele dá a oportunidade para si mesmo mudar de ideia. Entendeu? O que é diferente no Brasil, culturalmente falando, né? Eu falei alguma besteira? Não, eu super concordo. Eles são muito white and black. Não tem muito... É bem diferente. É bem interessante, você falou dessa parte crítica do Brasil, né? Da gente falar, né? Da gente... É verdade, né? O Brasil, a gente vê muito de padrões, né? Isso. E aí, se você não tá naquele padrão, você tá fora. Exato. Do que aquilo, né? Então, aqui eu já não sinto tanto isso. É bem diferente, né? A gente não tem isso. Então, acho que isso é mais difícil ainda, né? Vem sendo uma luta pro futebol feminino no Brasil. Mas apesar delas estarem... você viu recentemente, elas disputaram a final com os Estados Unidos. Foram super bem, né? Tiveram um bom desempenho. Assim, claro que no começo da competição foi um pouquinho mais turbulento, mas depois, no final, tiveram uma boa atuação, para mim, particularmente. Mas jogaram com uma potência, que é os Estados Unidos. E aí chega naquele ponto, por que os Estados Unidos, né, tem sempre essa potência por muitos anos? Claro que está mudando, que hoje em dia está chegando, né, está tendo um pouco mais, está igualando, né, aos outros países, mas eu fui buscar saber, né, o que acontece é que aqui desde pequena é uma coisa que eu me encantei, né, eu via nos filmes, né, quando eu você vê as teenagers, né, elas pequenininhas, você vai nos jogos, as meninas, coisa mais linda, assim, jogando, sabe? Se divertindo ali, tem começa torneio. pelo atletismo, que na escola que já influencia as meninas a fazerem aquelas danças mirabolantes para as escolas, para os colégios, né? Elas se preparam para aquilo é um evento específico. Então, fisicamente falando, a cultura física e social aqui nos Estados Unidos é muito grande, o que é diferente do Brasil. Enquanto a menina está rebolando o corpo, dançando funk, as daqui tá fazendo atletismo. Entendeu? Por quê? Porque se investiu muito mais no esporte aqui do que se investiu no Brasil. E a gente enfrenta um outro problema. O esporte feminino no Brasil não é tão forte, não é simplesmente porque a qualidade do trabalho do futebol feminino não é bom, porque essa é a narrativa de todo mundo. E eles têm razão, não é tão bom quanto é aqui mesmo. Só que a gente enfrenta esse problema por causa de estrutura, não porque as brasileiras não são competentes. Estrutura. E temos um outro problema. O futebol no Brasil é muito corrupto, tem um nível de corrupção muito grande. E para entrar no mercado de futebol brasileiro, no sentido de fazer grandes campeonatos, teria que entrar nos esquemas do futebol brasileiro também. Porque a gente sabe que
as vendas, as compras dos jogos, coisa e tal. Mesmo eu que não sou um jogador de futebol, eu sei de muita coisa que a gente ouve falar, até mesmo nos bastidores, pessoas que contam pra gente coisas que a gente nem pode falar muito aqui, que eu não falo muito aqui, porque não é tão... É perigoso até, de certa forma. Então a gente vê que pela corrupção do futebol brasileiro, transformou o futebol brasileiro masculino também não no futebol tão bom quanto era antigamente também. A gente vê que a mudança... Sim, é nítida, né? A gente é vê nítida. agora na seleção do Brasil, né? Principalmente... Eu acho que troca de valores, na verdade. Valores, para mim, é algo que é muito importante, eu carrego comigo. Dinheiro, eles trocaram, né? O dinheiro pela paixão. Não estou dizendo que não ame, lógico. Quem não quer ser um jogador de futebol no Brasil? Quem não quer ser uma jogadora vindo de um país do futebol, né? Uhum. Mas é muito hoje em dia que eu vejo quem vai pagar mais. Exato. Quem vai pagar mais. Antigamente, na época do Pelé, do Zico, Outro Roberto nível. Carlos, era outro, não tinha essa dimensão. Não que, eles faziam dinheiro, mas não se compara o que é hoje em dia. Então, acho que é essa troca de valores, né? A paixão. Primeiro, eu sempre acredito que quando você ama o que você faz, o dinheiro ele vem naturalmente. Ele acontece, ele vem. Estou dizendo que é fácil. Todo mundo precisa de dinheiro. A gente também tem que ser... Né? Não vamos ser hipócritas, claro. Hipócrita. A gente precisa de dinheiro. Mas a gente precisa de tanto? Uhum. Ou você prefere amar o que você faz ou ser rico? Depende. Tem cada... Assim, é que eu falo... Eu amo o que eu faço. Então, eu falo muito disso, né? Uhum. De amar, faz o que você ama, segue o seu sonho. Mas tem gente que não. Tem gente que o dinheiro é que move. E tá tudo bem. Não tô falando que é certo ou errado. Mas relação... É só um estilo de vida, É um né? estilo de vida. Exatamente, um estilo de vida. Mas, trazendo para o que a gente está falando, acho que reflete um pouco no futebol, né? E a gente vê, né, nessa relação de jogadores, né? Porque acaba... Qual é o seu propósito? Você chega muito fácil lá. Você tem muito... Nunca é muito fácil, né? Como eu posso explicar? Você tem mais acesso hoje em dia do que antigamente. Né? Antigamente, você tinha que lutar mais pelas coisas. Então, acho que você valorizava mais esses valores que eu estou querendo dizer. E nesse sentido, eu estou querendo colocar sobre a questão do futebol feminino no Brasil não se fortalecer tanto quanto deveria se fortalecer, justamente por isso, até mesmo pela questão da própria corrupção do futebol. Né? O futebol corrupto, ele contaminou o nosso país. O país, no sentido geral, o Brasil, no sentido geral, é um país, de certa forma, corrupto em muitas coisas. E não é diferente no futebol. Então, para poder ter a oportunidade no Brasil de o futebol feminino estar no mesmo patamar do futebol masculino, não existe uma forma sem entrar em alguma coisa, em algum esquema, em alguma situação que faça com que eu patrocino, eu ajudo, mas tem alguma coisa por detrás aqui. Não é pelo amor ao seu esporte. Não você árbitra ou a jogadora. Estou falando os grandes nomes os grandes diretores dos grandes times, né? E aquela máfia dos resultados. A gente viu isso pouco tempo atrás, uma máfia dos resultados aí que tiveram até que cancelar alguns títulos justamente por isso, porque descobriram uma máfia e tal. Então, no Brasil, o crescimento está muito condicionado à corrupção também. Às vezes muitas coisas no Brasil não se desenvolvem, não é porque a qualidade não é boa. É porque você não está dentro você não está no nível suficiente para poder cair dentro do sistema, da peneira do sistema. Entendeu? Se não cair dentro da peneira do sistema, você não vai funcionar. Então o futebol masculino é ruim, o feminino é ruim. Tá, ele não tem a mesma qualidade que o futebol masculino, porque foram anos e anos e anos e anos e anos de investimento. E proibido, né? Entendeu? E foi proibido. E anos e anos. Obviamente, se tiver o mesmo investimento e começar a dar o mesmo resultado, obviamente vai dar o mesmo dinheiro. Só que no Brasil, para você fazer isso, você vai ter que se corromper. Não adianta. Vai ter que se corromper. Todo mundo vai ter que... lá no Brasil, todo mundo tem preço. Então, se você vai entrar, você vai ter que ser uma árbitra com um pouquinho de como é que fala? Fazer um jogozinho comprado, mesmo que você não queira, mesmo que seja uma coisa muito disfarçada. Um time vai combinar, eu vou perder isso aqui, porque não existe... Sabe? Essas coisas no Brasil é uma coisa que me complica bastante. O crescimento de uma pessoa no Brasil, o crescimento de um setor no Brasil, não depende exatamente daquela pessoa. Depende dos interesses de pessoas maiores que estão dentro do mercado já. Essa é uma avaliação pessoal minha, claro.
Você não precisa concordar com isso. Mas você sabe que a corrupção ajuda a atrapalhar, principalmente no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil também. Não, sim, como tem em todo lugar, né? Todo. Aqui, graças a Deus, é bem menor. É bem menor, assim, é diferente as coisas aqui. Eu falo que a regra aqui acontece, né? A lei aqui funciona, então a gente tem todo um... Para mim ser árbitra aqui, eu tenho que estudar também cursos de como lidar com crianças, como se, entendeu? Porque isso tudo é parte do seu caráter, tudo isso, entendeu? Mas eu acho que você tocou num assunto bem importante, assim, o brasileiro, ele é muito capacitado no que ele faz, é muito criativo, somos muito criativos, e a gente acaba se sendo diferente por esse motivo. Só que às vezes a gente se perde nesse caminho com tudo isso que vem acontecendo. Exato. Né? As meninas têm um potencial muito grande e eu acho que vai chegar lá, vai chegar muito longe porque está mudando, né? Mas é difícil, é o que você falou, é o país, é a cultura, né? É muita coisa envolvida ali. Diferentemente daqui. Aqui as meninas desde pequenininha jogam. Na escola, na high school, um dos principais fatores do futebol feminino ser muito forte aqui é porque os meninos têm uma maior opções de esportes para fazer na high school e as meninas têm uma menor opção, e uma delas é o futebol. Então, muitas delas escolheram futebol. Então, fez com que isso crescesse aqui. Claro que aí envolve muito, que é a estrutura. Sim. A parte física aqui, a parte mental, assim, a frieza que elas têm é surreal. Né, o jeito que é trabalhado, assim. Você pode ver que às vezes elas estão em alguns jogos, tá perdendo e parece que é o mesmo semblante, é o mesmo... E elas lidam com isso e viram o placar, entendeu? Pela parte mental, pela estrutura, pelo suporte, pelo marketing, pela publicidade. Tudo porque envolve, vindo, né? por você falando, o dinheiro vem, você consegue investir. Né? E aqui tudo você tem que provar, né? Dinheiro aqui, a gente sabe, tax aqui. Todo que você ganha, 10% que você ganha anual, você tem que pagar suas taxas. No caso, aqui na Califórnia, né? Não me lembra não, que eu até arrepio. Então, aqui acontece. Então, tem os seus lados positivos, né? Também tem outros lados negativos, que é a cultura, a gente é diferente. Mas acho que tem muita coisa boa, né? E eu acho que por isso que... A questão da estrutura que você falou é interessante, porque tanto uma menina que mora em Compton ou Inglewood, tanto a menina que mora em Beverly Hills, ambas têm pode comprar comida no mesmo lugar, se alimentar do mesmo tipo de comida. Não vai ter aquele problema de uma... Não, a menina que mora na favela no Brasil, ela não tem a mesma estrutura de vida de uma menina que mora, sei lá, na Vila Madalena, né? Por quê? Porque... O custo de vida, a estrutura de vida, o acesso à comida, o acesso ao transporte é bem mais limitado. Se ela não viver dentro do centro, onde ela pode manter a estrutura dela ali, ela não consegue ter um desempenho que a outra que se alimenta melhor, que dorme melhor, tem uma cama melhor, vai ter. Aqui nos Estados Unidos, essa é uma vantagem. Você pode ter mais luxo? Claro que você pode ter mais luxo, mas as duas têm a mesma estrutura. Elas vão comprar no mesmo Walmart, elas vão comprar no mesmo Costco. Você tá entendendo? O carro, todas elas têm... uma tá numa Mercedes, a outra tá num Prius. Mas tem um carro confortável para poder sair dos jogos, fazer isso. Tem dinheiro suficiente para colocar gasolina sem ficar preocupado que não vai voltar para casa porque não tem, que a outra tem, no Brasil tem que pegar um trem, né? E às vezes nem tem, às vezes o ônibus lotado. Sim. Toda essa infraestrutura que você tem aqui nos Estados Unidos influencia no jogo final, né? Muito, muito. É por isso que elas são diferenciadas, por isso que elas são o que elas são hoje. Né? Você mesmo falando de estrutura na escola, se você vai numa high school aqui, é um clube no Brasil, um clube de alto nível. Sim. Um clube de alto nível. Bate em Sesc e Senac no Brasil lá. Uma high school, a gente pode falar um colégio, né, no Brasil, né? Exato. Então, é muito diferente. Tem um campo de futebol, tem a piscina, então, assim, não tem como você não ser bom no que você faz se você tem essa estrutura desde pequeno. Você pode escolher. E para você que está com a gente aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É importante a sua participação. Deixa o seu comentário aqui no finalzinho para poder engajar o vídeo e o YouTube apresentar esse vídeo para muito mais gente, o nosso canal para muito mais gente, e a gente conseguir atingir mais pessoas aí no Brasil também.